Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai com a nossa terceira aula de Termodinâmica Metalúrgica 1, que trata da variação do ΔH com a temperatura. Então, até a última aula, a gente estava calculando o ΔH 0 a 298 Kelvin, tá? Hoje a gente vai aprender a calcular o ΔH zero a uma temperatura qualquer, tá? Então, a temperatura aqui vai ser uma temperatura qualquer, tá? Teve uma aula passada que a gente viu que o ΔH sobre T era igual a CP, né? A capacidade calorífica a pressão constante. Tá? Se a gente transformar isso num diferencial, né, a gente vai chegar em d ΔH sobre dt é igual a Cp. Tá? E aí a gente vai chegar, a gente pode inclusive passar esse dt para lá, né? E aí a gente vai ter um d ΔH igual a Cp dt, tá? E aí a gente pode pegar esse cara aqui e vir para esse lado aqui, tá? E a gente pode chegar integrar eles dos dois lados, tá? Para saber da temperatura, né? Então é o Cp dt, né? E o Cp já é a função da temperatura, né? Vocês vão ver que a partir do exemplo de hoje, o Cp é a função da temperatura. Então a gente pode integrar esse ΔH, integrar dos dois lados, né? Integra desse lado, integra desse lado. Então a gente pode integrar do ΔH 0 até da temperatura 1, que normalmente vai ser a temperatura padrão, né? A gente integra a partir de 298 até o ΔH 0 até a temperatura 2, que normalmente vai ser a temperatura que nos interessa. Tá? E a gente integra d ΔH 0. Tá? Do outro lado, tá? Como a gente está integrando da temperatura 1 à temperatura 2, a gente vai integrar aqui da temperatura 1 até a temperatura 2. Tá? E aí vamos chegar em Cp dt. Tá? Cp dt. Tá? E aí, um detalhe é que eu integrar ΔH da temperatura 1 até a temperatura 2, na realidade o que eu vou estar achando aqui nada mais é que é o ΔH 0 à temperatura 2, tá? Menos o ΔH 0 à temperatura 1. Tá? Então, vou achar a variação de ΔH, porque aqui tem um 1, né? Quando eu multiplicar, quando eu integrar ele, vai ficar 1 sobre 1 vezes x, né? Então, vai ficar, e aí vai ficar x2 menos x1. Só que esses índices aqui informam que é o ΔH T2, ΔH T1. E aí eu vou chegar nesse ΔH T2 menos ΔH T1. Tá? Espero que vocês tenham visto essas integrais lá na disciplina de cálculo. Né? Então, e aqui a gente vai ter o que? Vai ter a integral que vai precisar ser resolvida, Cp dt de temperatura 1 até a temperatura 2, tá? E aí, como esse cara aqui, normalmente a gente usa o ΔH0 298, para esse cara aqui, nada mais justo que a gente usar o ΔH0 298, né? Então, normalmente a gente conhece esse cara aqui. Então, o ΔH na temperatura 2, que é a temperatura que a gente vai conhecer já, é normalmente, na temperatura que a gente quer conhecer, é o ΔH 0T1, que normalmente, nos exemplos que a gente vai fazer, é o valor referência, né? Mais a integral, meio feio esse, integral da temperatura 1 até a temperatura 2 de Cp dt. Tá? Então, esse aqui é assim que a gente faz para encontrar
o ΔH em temperaturas diferentes, né? A variação do ΔH com a temperatura, no caso, né? Então agora eu vou pular aqui, eu vou fazer um corte, né? E aí eu vou lançar aqui um exemplo, tá? E aí a gente vai resolver esse exemplo, tá? Para que a gente, para sedimentar esse material. Lembrando também que o CP, né? O CP ele é calculado da mesma forma que o ΔH, né? Então eu vou fazer o quê? Para calcular o CP, né, eu vou ter que fazer o somatório dos CPs dos produtos menos o somatório do CP dos reagentes, tá? Hoje vocês vão ver o que? A gente vai calcular o CP para uma reação do chumbo, tá? Chumbo com mais meio O2 gasoso, tá? Resultando em PbO. Tá? Então o que eu vou fazer? O CP, diferentemente do ΔH, você sabe que o ΔH é zero, porque o chumbo é puro, né? E o O2 também zero. Tá? E aí aqui a gente vai ter um ΔH X aqui que vocês vão ver no exemplo, né? Para calcular o CP não é zero, então aqui eu vou ter um CP do PB e aqui eu vou ter um CP do O2 e também vou ter um CP do PbO. E aí para calcular o CP que vai aqui, né, vai ficar mais ilustrado e melhor ilustrado lá na hora de fazer o exercício. Eu vou ter que fazer o que? O somatório do CP dos produtos, então vai ser esse cara aqui, menos esse e menos esse, né? Porque vai ser o CP do PbO menos aí os dois aqui, CP do PB menos, mais o CP do O2. Então o que? O somatório dos produtos, só tem um produto, então está aqui ele, menos o somatório dos reagentes. Aí a gente tem dois reagentes, dois CPs diferentes, e esse vai ser o CP que vai aqui na equação. Tá? Então isso que eu estou fazendo aqui é mostrando um detalhe para vocês, e agora eu vou dar uma pausada aqui para resolver o nosso exercício, e aí a gente chegar ali no cálculo da variação de ΔH com a temperatura, tá bom? Então eu vou dar uma pausada aqui e a gente vai adiante, tá bom? Então vamos retomar aqui com o nosso exercício, tá? Então a gente tem agora uma situação real, tá? Então a gente tem aqui calcule o calor de formação do PbO a partir do Pb, do chumbo, né? Do óxido de chumbo, a partir do chumbo mais oxigênio a 227 graus Celsius ou 500 Kelvin. A gente tem o ΔH de formação do PbO, né? Do óxido de chumbo a 298 Kelvin, que é esse valor aqui, tá? E a gente tem os CPs de cada um deles. Então vamos começar escrevendo a reação, né? Eu vou escrever aqui em cima porque eu tenho a impressão que hoje vai faltar espaço, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. A gente tem o que? A reação é do nosso chumbo sólido, tá? Mais meio oxigênio gasoso, resultando em óxido de chumbo. Tá? Então é a reação, o calor de formação do óxido de chumbo a partir do chumbo e do oxigênio, tá? A 500 Kelvin. Lembrando, a nossa fórmula lá, o que ela dizia? ΔH na temperatura 2, a temperatura 2 agora é 500 Kelvin, vai ser igual ao ΔH na temperatura 1, 298, a gente normalmente usa o estado padrão, vai ser somado à integral da temperatura 1, 298 a 500 Kelvin do CP dt, tá? E aí aqui a gente vai ter que fazer o cálculo do CP, tá? E aí isso aqui que vai consumir um espaço, tá? Porque olha aqui, ó, o CP, lembrem vocês que o CP é o somatório dos CPs dos produtos menos o somatório
dos CPs dos reagentes. Tá? O somatório do produto menos reagente é o nosso CP. Tá? Então vamos calcular isso aqui aí. O CP vai ser o quê? Qual que é o produto? Só esse cara aqui, né? Então, PBO é o produto, então vai ser 10,6 mais 4,0 vezes 10 na menos 3, temperatura aqui, né? Menos, aí a gente vai para os reagentes, tá? E aí a gente tem o quê? Um chumbo, aqui tem que sempre observar a estequiometria, né? Então a gente tinha um PBO, então vai um CP do PBO. Aí vamos lá, para um chumbo, tá? Então vai dar 5,63 mais 2,33 vezes 10 na menos 3 T, tá? Então esse aqui é o do chumbo, tá? Então vamos botar aqui um colchete, porque a gente vai precisar de um parênteses no próximo. Já o oxigênio é meio, tá? Então a gente vai colocar mais meio vezes o CP do oxigênio. CP do oxigênio 7,16 mais 1 vezes 10 na menos 3T, tá? Menos, aí eu vou colocar para cá, tá? Menos 0,4 vezes 10 na 5T na menos 2, tá? E aí aqui, ó, aqui eu abri parênteses, aqui eu fechei parênteses e aqui eu fechei o colchete, tá? Porque tudo isso aqui tá junto, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui? Tá? O que é importante? Tá? Eu, para poupar espaço, tá? Vou colocar a resposta do CP, tá? Mas vocês têm que conseguir calcular, até porque é só matemática aqui, né? Então, transformar todo mundo que estava positivo vai ficar negativo aqui e todo mundo que estava negativo vai ficar positivo e a gente tem que fazer as somas aqui, tá? Então, não tem nada de muito sofisticado. E a gente vai chegar num CP que vai ser esse aqui ou alguma coisa parecida, porque a gente sempre faz algum errinho ali de arredondamento, né? Então, vamos lá. O CP que a gente vai achar é uma coisa desse tipo aqui, ó. 1,39, tá? Mais 1,17, tá? Então, o resultado, eu inclusive vou fazer em outra cor, tá? O resultado dessa soma, o resultado dessa soma aqui, tá? Desses CP dos produtos menos CP dos reagentes, vai dar o quê? CP igual a 1,39, tá? Mais 1,17, tá? Vezes 10 na menos 3 T, tá? Mais 0,2 vezes 10 na 5 T na menos 2, tá? Então esse aqui vai ser o resultado final do CP, tá? E aí a gente vai montar aqui a nossa equação de ΔH. Então ΔH a 500, tá? Ele vai ser igual ao que? ΔH0 a 298 menos 52,4, tá? Mais a integral de 298 até 500, tá? De 1,39 mais 1,17 vezes 10 na menos 3 T mais 0,2 vezes 10 na 5 T na menos 2 dt, tá? É uma integral meio chata de fazer, mas não é impossível, né? Então, nada
Nada muito espetacular, eu acredito. Espero que vocês enxerguem da mesma forma que eu, né? Então eu vou fazer a colinha aqui das integrais. Então a gente vai ter esse termo aqui. Vamos fazer em cores diferentes aqui. Esse cara aqui eu vou representar em azul. Então esse cara que está aqui eu vou desenhar aqui desse lado em azul, o que deu o resultado dessa parte da integral, tá? Vamos pegar uma biblioteca de cores maior aqui. Em cinza eu vou falar esse termo, que é o 1,17 vezes t, só para mostrar o que ele virou lá, né? E aí, depois aqui, vamos pegar uma cor que não tem aqui, vou pegar o dourado, tá? O amarelo, sei lá, laranja. Tá? Esse último termo aqui, tá? Então eu vou escrever de laranja ali, né? Então o que aconteceu? Tá? Esse 1,39, quando a gente integra uma constante, 1,39 é uma constante, tá? Então a integral de 1,39 dt vai ser igual a 1,39 aí de T1 até T2 vai ser igual ao que? 1,39 T2 menos T1, certo? Essa é a integral, né? Isso aqui tá certo, não tá? Eu espero que vocês consigam compreender isso aqui, né? Aí quando eu pego... Ai, já fiz com a cor errada. Puxa vida, olha só. Tá, isso aqui é em azul, tá? Então... E essa é a integral, essa é a parte da integral, né? Só que aí eu vou fazer o quê? Vou usar T2 500, T1 298, tá? E aí vamos resolver agora a parte da integral, que é o quê? Integral de T2 de T1 a T2, tá? Do nosso 1,17 vezes 10 na menos 3 t, tá? Essa integral vai ficar igual ao que? Tá? Essa integral vai ficar igual, como eu estou t na 1, aqui na frente vai 1 sobre 2, né? Então aqui vai ficar o que? 1,17, isso aqui é igual, tá? Então, que não vai caber aqui, tá? 1,17 vezes 10 na menos 3, dividido por 2, vezes T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado, tá? Esse é o resultado dessa integral aqui, tá? E aí, para fechar, a gente vai pegar a última integral, que é a integral de 1 sobre t quadrado, ou t na menos 2, né? Então, eu vou pegar aqui essa... Agora, vamos botar o dourado para fazer certo aqui, né? Então, o dourado, vamos lá. A integral de 0,2 vezes 10 na 5 t na menos 2, tá? De T1 até T2 vai ficar igual ao que? Tá? Como a gente tem t na menos 2, então ele vai ficar t na menos 1, certo? E além disso, ela vai ali na frente, ele vai multiplicar por menos 1, certo? Então eu vou ficar o quê? Eu vou ficar igual aqui a menos, não vai caber aqui, então vamos lá, menos 0,2 vezes 10 na 5, tá? T2 na menos 1, ou seja, 1 sobre T2, mais T1 na menos 1, tá? E aí, esse aqui vai ser o nosso resultado, tá? Desculpa, mais não, é menos ali, né? T1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? Então, esse aqui é o resultado dessa integral. Então, a gente fez aqui parte por parte, tá? E vamos montar isso, colocar os numerozinhos todos ali, tá? Então, vamos lá.
para a parte final aqui, o fechamento do nosso exercício. Tá? ΔH 0 a 500, tá? Vai ser menos 52,4, tá? Mais, aí vamos fechar essa integral aqui, então vai ser mais 1,39 T2 menos T1, então vai dar 500 menos 298, mais, tá? Vamos lá para a última parte aqui, para a próxima parte, 1,17 vezes 10 na menos 3 dividido por 2, tá? E aí, do 500 ao quadrado menos 298 ao quadrado. Calma aí, ao quadrado, tá? E aí, a última e derradeira parte vai ser aqui o nosso menos 0,2, né? Porque troca o sinal aqui, lembra? Ó, tá positivo, ele vira negativo, porque esse t na menos 2 vai passar menos 1 para cá, né? Então, eu espero, sinceramente, que vocês saibam integrar polinômios. Senão, vocês podem procurar uma tabela ou rever o que vocês viram lá em cálculo, tá? Então, 0,2 vezes 10 na 5, tá? Vezes, aí para multiplicar, T2 na menos 1 é igual a 1 sobre 500 menos 1 sobre 298, tá? Então, assim, essa integral, quando a gente integra esse polinômio aqui, a gente vai chegar nisso aqui. Aí, pessoal, aqui, ó, quando vocês fizerem o exercício é muito parecido com esse, tá? Só mudei a temperatura lá para vocês conseguirem seguir uma linha de raciocínio, tá? É muito importante que vocês peguem e observem bastante a parte matemática aqui, senão vocês vão se embananar, tá? Por quê? Porque depois que vocês fizerem todas essas contas aqui, o resultado final vai ser o que? ΔH 0 a 500 vai ser igual a... Vou pegar aqui minha colinha que eu fiz o exercício ontem. Então, o resultado final vai ser menos 51 mil ou 51,998 kcal, tá? 51,998 ou 51.998 calorias ou 51,998 quilocaloria, tá? Vai ser o produto dessa continha aqui, tá? O problema de não ter a aula no dia a dia, né, a aula presencial, é que a gente não consegue fazer esses cálculos um por um, né? Vocês podem ver que encheu a minha tela aqui e eventualmente vocês vão fazer esses cálculos, vão ficar batendo cabeça bastante aqui com esses números, tá? Mas se fizer com cuidado e muita atenção, vocês conseguem chegar num resultado certo, tá? Outros detalhes aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem mudança de fase, tá? Quando a gente tiver mudança de fase, aí cabe num futuro lá eu adicionar uma aula ali falando do exemplo com mudança de fase, tá? E eu vou fazer isso no futuro, tá? Não na próxima aula, a gente vai correr para a próxima aula, mas eu vou resolver porque na prova eu vou colocar, já vou avisar para vocês um exemplo de mudança de fase, mas antes disso eu vou mostrar na aula como que faz quando acontece mudança de fase, tá bom? Então esse é o ΔH da nossa a cálculo de ΔH em uma temperatura diferente da temperatura de 298, da temperatura padrão, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês sigam esse passo a passo para fazer lá
o nosso exercício do dia, tá bom? Então, eu acho que era isso. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau e até breve, tá?